Você sabia que por detrás dos seus medos sempre existe uma intenção positiva? É isso mesmo. Quer saber como? Fica comigo até o final desse vídeo. Sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística. Eu sou a criadora do método Mulher no Volante, que ajuda mulheres a perderem medo de dirigir, e também do método Palavra-Chave, que ensina como as pessoas podem perder o medo de falar em público e conquistar autoconfiança para se expressar. Bom, por trás de cada comportamento, de cada medo há uma intenção positiva, até dos comportamentos ruins, Valéria? Sim, há. E de acordo com a programação neurolinguística, com a PNL, que é onde eu me baseio, eu sou especialista internacional em programação neurolinguística com foco emocional e terapêutico. De acordo com a PNL, tudo que nós fazemos tem sempre uma intenção positiva. E ao você descobrir qual é a intenção positiva que está por trás do seu medo, do seu comportamento, você consegue alterar essa intenção, reconhecer ela, até ser grato por ela, mas falar para ela assim: olha, você não me interessa não, você não está sendo útil para mim não, você está me atrapalhando e eu não quero mais utilizar dos seus recursos não. Bem, com relação ao medo de dirigir, vou falar para você quais são as principais possibilidades de intenção positiva por detrás do medo de dirigir. Olha, eu conheci uma aluna minha, que não vou dizer o nome, é claro, mas ela tinha medo de dirigir. Por quê? Ela achava que não fosse nunca conseguir, ela achava que fosse sempre falhar, que ela não nasceu para dirigir. Mas no fundo, sabe qual era a intenção positiva dela? Ela não queria atrapalhar o casamento dela, porque o marido tinha muito ciúme e ele se sentia muito inseguro quando havia conquistar qualquer coisa que fizesse com que ela se tornasse mais segura, mais independente. E ela foi alimentando dentro da cabeça dela uma falsa ilusão de que se ela começasse a dirigir, ia deixar o marido aborrecido e ela ia acabar interferindo no casamento dela. Mas ela não fez isso de forma consciente. Ela não fazia, eu vou fazer isso assim. Não era consciente, era inconscientemente ela agia assim. E por isso, todas as vezes que ela tentava tirar a carteira de motorista, e mesmo depois que ela conseguiu tirar a carteira com muito sacrifício, ela não conseguia ter segurança para dirigir. Por quê? Porque sempre lá no inconsciente dela estava o medo de abalar o relacionamento. E aí o inconsciente, que sabe tudo sobre nós e atende aos nossos comandos, mas atende aos nossos comandos de acordo com aquilo que nós programamos ele para entender que é bom ou ruim para a gente, para nossa vida, ele fazia com que ela travasse sempre. Já existe um outro caso de uma ex-aluna, olha, é minha aluna uma vez para sempre, aluna do método Palavra-Chave, que ensina pessoas a perderem o medo de dirigir, que ela tinha muito medo de falar com as pessoas, principalmente pessoas estranhas. Mas até no trabalho dela, ela travava para falar com o chefe, para falar com as amigas. Ela travava, isso atrapalhava profissionalmente. Se ela encontrasse uma pessoa na rua que desse bom dia, ela não conseguia nem olhar para dar bom dia. Estava ficando já muito sério essa paralisia que ela tinha, esse medo de falar com as pessoas. E nós fomos descobrir que quando ela era pequena, o pai dela não deixava ela falar com ninguém, prendia muito. Não, você não pode falar com estranhos, você tem que ficar, tem que passar na rua sem falar com ninguém. E ela levou aquilo para a vida adulta. E no fundo, a intenção positiva que estava por trás do medo dela de falar em público, de falar com as pessoas, era uma lembrança do passado, de que ela poderia ser punida, ela poderia ser castigada, ou ela poderia infringir uma regra que foi estabelecida pelo pai dela. Então você percebe, o sol agora está no meu rosto, mas acho que você ainda consegue me ver. Você consegue perceber como sempre há uma intenção positiva da nossa mente ao nos travar, ao nos impedir de fazer alguma coisa, ao nos sabotar? Pois é assim que acontece. Ao descobrir qual a intenção positiva que está por trás dos seus medos, você consegue criar recursos para vencê-lo. É isso mesmo, você consegue... Tem alguém aqui querendo passar? Pode passar. Você consegue se capacitar para vencer esse medo, para mostrar para o seu cérebro que você não precisa mais dessa proteção. Essa intenção, ela foi legítima um dia, se é que foi, mas que agora ela não tem mais utilidade nenhuma para você. Vou te dar um outro exemplo, que era de uma mulher que queria emagrecer. Ela queria muito emagrecer, ela precisava perder uns 10 quilos. Só que ela
não conseguia, ela começava a dieta, parava, começava, parava. Ela se matriculava na academia, desistia e parava. É uma ex-aluna minha também. E o que aconteceu? O que nós descobrimos através das técnicas de programação neurolinguística? Nós descobrimos que, quando eu perguntava para ela, por que você precisa emagrecer 10 quilos? Aí ela me dizia, porque eu quero me sentir mais bonita, mais saudável. Eu quero ficar bonita para mim mesma. Eu quero ficar com mais saúde, porque o sobrepeso está começando a atrapalhar minha saúde. Bem, e ela insistia na dieta e desistia sempre. Depois conforme fui investigando, o que eu descobri? Que, na verdade, a intenção positiva dela, a intenção dela não era realmente emagrecer porque ela precisava ficar bonita ou porque ela queria mais saúde. Até porque ela já estava acima do peso há muitos anos e nunca tinha tido motivação, ânimo para vencer esse medo. Por que ela queria, na verdade, perder o medo de dirigir? Deixa eu estacionar aqui para falar melhor com vocês isso, porque vocês vão ver como isso é importante. Ela queria perder esse medo de dirigir, por quê? Foi difícil descobrir isso, foi difícil tirar isso da cabeça dela. Foi difícil... Deixa eu botar aqui no... Vou desligar o carro um pouquinho. Foi difícil tirar isso dela, foi difícil ela admitir isso. O casamento dela começou a ficar muito abalado por outras razões. E ela começou a pensar que, quem sabe o meu marido tá com caso com outra mulher, quem sabe se eu emagrecer eu vou conseguir reconquistá-lo. Então, no fundo, ela queria emagrecer, não era por ela mesma, mas para tentar recuperar o casamento dela. E por que ela acabava não conseguindo levar o projeto dela de emagrecer, de ir para academia, de fazer dieta adiante? Porque o inconsciente dela sabia que a intenção positiva não era saúde e não era se sentir mais bonita para ela mesma. A intenção era reconquistar o marido. Só que ela, no fundo, inconscientemente, ela já sabia que o marido já estava com uma outra mulher e que ia se separar, independentemente dela emagrecer ou não. Então, a intenção positiva dela não era verdadeira. Não era... O inconsciente, no fundo, sabia que aquilo não funcionava. E o nosso inconsciente, ele só vai nos capacitar a conquistar uma meta quando aquela meta é legítima para nós. Quando ela é realmente viável, quando ela realmente vai nos fazer bem. Nós chamamos isso em PNL, em Programação Neurolinguística, de quando a meta é ecológica para nós. Ela sabia que mesmo emagrecendo, ela ia fazer um esforço imenso e não ia conseguir o objetivo dela. E ela ia se frustrar. Então, no fundo, o inconsciente estava sabotando a dieta dela e o plano da academia, porque sabia que ela ia se frustrar se chegasse ao peso ideal e mesmo assim não conseguisse a intenção dela real, que era reconstruir o casamento. Entende por que é tão importante você descobrir qual a intenção positiva que está por trás do seu medo? Por que você não dirige, mesmo tendo carteira de motorista? Por quê? É porque você tem medo de enfrentar as pessoas? É porque você tem medo de ser criticada, e ao ser criticada, você vai lembrar lá do seu passado, quando você teve uma criação muito reprimida, e seu pai e sua mãe te chamavam muita atenção, e você não quer mais sofrer aquilo que você sofreu quando era menina. É porque você é muito perfeccionista e não admite falhar, não admite errar. Ao não admitir falhar, ao não admitir errar, você não se permite treinar. E cometer pequenas falhas, porque as falhas, o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. Ele é um passo para o sucesso. O sucesso, na verdade, é uma sucessão de pequenas falhas que vão chegar até o objetivo maior, que é lapidar uma habilidade. Para você aprender a andar, leva 1 ano. Você engatinha, você se arrasta, você levanta, você cai, você precisa de uma mão de alguém, até você conseguir andar. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Falar, nós não começamos a falar logo assim que nascemos. Precisamos de uns 9 meses ou 1 ano. E o dirigir não basta você tirar a carteira. Você precisa praticar. Mas como praticar se você tem medo? Como praticar se você não se permite cometer pequenas falhas? O que está por trás desse seu perfeccionismo, desse medo de errar? É ser criticada, é passar vergonha, é lembrar de uma infância que você não quer mais trazer na sua memória o que você sentiu? O que está por trás? É um medo da rejeição? Descubra qual a sua intenção positiva. Se você quer realmente dirigir, se dirigir para você é fundamental,
Convença o teu cérebro do porquê que é fundamental de verdade. Você quer dirigir por quê? Porque você tem medo de um parente seu, de um filho, do marido, do pai, da mãe, passar por uma emergência e você com o carro na garagem não conseguir dirigir, mesmo tendo carteira, e ficar dependendo de transporte, de alguém, de uma boa vontade. Você tem medo que aconteça alguma coisa com alguém da sua família e você tá ali podendo dirigir, não dirige porque tem medo. Por que você precisa começar a dirigir? Porque agora, no meio da pandemia, principalmente, você ia ter muito mais segurança. Você ia se proteger muito mais, evitar aglomerações de transporte público. Por que você precisa dirigir? Porque você vai conseguir conciliar melhor trabalho com vida pessoal? Porque você quer proporcionar mais condições para os seus filhos de cultura, de lazer, de educação? Porque você quer ter mais vida além do trabalho e além das preocupações? Você quer ter mais vida útil, vida de lazer? Ou porque você não está cansada de depender dos outros? Ah, eu preciso fazer compra. Ah, tem que ver se o marido pode ou alguém pode. Você está sempre dependendo dos outros. Você precisa dirigir para quê? Para se sentir mais autoconfiante? Para ter mais liberdade? Para ter mais poder? Por que você precisa dirigir? Convença o teu cérebro das verdadeiras intenções de dirigir, que o dirigir representa para você. Sabe? Não tente querer dirigir para... Vou provar para todo mundo que eu posso dirigir. Eu vou esfregar na cara dele, eu vou me vingar. Não faça isso, porque isso não é ecológico. Dirigir é liberdade, é poder. É um ato de amor com você mesma. Vencer o medo é um ato de amor de você para você mesma. E olha, eu sempre digo isso. O amor não convive com nenhum sentimento oposto. O amor não convive com vingança, com ódio, com orgulho. Se você quer esse ato de amor com você mesma, quer começar a dirigir, então, se convença que a sua intenção positiva é fazer bem a você mesma e a sua família. Pense nisso. Qual a sua intenção positiva, o motivo pelo qual até agora você ainda não superou o medo de dirigir? Você podia até não ter feito isso até agora, e eu acredito, e você nem tem culpa disso, porque você não sabia que existia uma solução. Só que agora, você está aqui comigo. Eu criei o método Mulher no Volante. Pela minha experiência, com 21 dias, se você seguir o passo a passo direitinho, você já está assumindo o volante do seu carro. Eu tenho visto as pessoas, minhas alunas, encantadas com os resultados, com a liberdade que o poder de dirigir confere a uma mulher. Tem mulheres que, de 60 anos, eu tenho uma aluna de 61 anos, que ela já tirou a carteira de motorista há mais de 15, e ela só agora está pegando no carro, porque ela fez o método Mulher no Volante. Então, não importa quanto tempo você tirou a carteira. Não importa qual o medo que você sente, qual a sensação que você tem. O importante é que existe uma solução. O importante é que existe uma saída. Se até agora você não teve culpa de sentir medo, e não teve mesmo, você não escolheu ter esse medo, mas agora você tem a responsabilidade de vencer esse medo. Está nas suas mãos. Você pode se decidir, superar o medo e conquistar a liberdade. O poder que dirigir confere a uma mulher. Mas você precisa dar um primeiro passo. Você precisa ligar a chave do carro. Você precisa pegar o motor. E você precisa, finalmente, conquistar a segurança que dirigir confere a uma mulher. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar e comentar. Tchau, tchau.